Bom, gente, estamos de volta, né? Eu estou aqui sem o meu computador, né? Estou meio largado, você deve imaginar por quê. Porque o meu estúdio está belíssimo, como você vê, né? Olha aí, bota na câmera. Isso! Estamos com todo mundo aqui, gente, para contar uma boa história para você, uma boa notícia. Falei que vinha coisa muito boa aí pela frente. Mostrei aqui a nossa primeira página de hoje com um monte de gostosura na capa, né? Do jeito que a gente gosta. E nós teremos aqui um festival. O Vanderlei já adiantou um pouco aí na foto do dia, né? A nossa relação com os ingleses, um pouco do que a nossa gastronomia, a nossa agricultura experimentou com a chegada dos ingleses na nossa cidade. Mas aí surgiu a ideia, dentro do Polo, dentro do Sebrae na Mesa, né? Que é esse braço do Sebrae dentro, né? De muitas programações que o Sebrae oferece. E surgiu essa ideia de fazer um festival gastronômico que enaltecesse essa nossa relação com a terrinha da rainha, né? Vou começar com a Cris, né? Que ela falou que não queria falar nada, não. Hoje eu estou assim, não quero falar, mas eu sempre coloco ela para falar. Cris, primeiro, eu queria que você falasse um pouco da importância que o Polo tem nessa disseminação da cultura, não só apenas, né, falando de gastronomia, falando de turismo, de cultura, mas disseminando informações como essa, por exemplo, né? Poucos teresopolitanos sabem dessa influência da Inglaterra, né, do imigrante aqui no nosso município, sobretudo na agricultura e na gastronomia. Como é que você vê ações como essa e o Sebrae estando apoiando, né? Como é que você vê? Bom dia. Bom dia. Bom, prazer, né, de novo estar aqui. Quase sócia aqui mesmo, já é de né? casa, já estou até concordando gente, tá com ele. Sempre. Na verdade, assim, é uma grande oportunidade esse festival e as meninas e os demais estão hiper engajados. O Vanderlei deu a ideia, então por isso que ele vai falar um pouquinho também, né? E, na verdade, o polo, nosso polo, é um pouco diferente dos outros polos que trabalham somente a gastronomia. Aqui então, tem a cultura e o turismo exatamente, né? A gente tem uma cidade que tem que contemplar tudo isso, a cultura e o turismo também. Então, a ideia dos restaurantes pesquisarem um pouco mais e buscarem a inovação, então a gente está trazendo uma inovação, né? E isso me deixa muito feliz, porque a gente não vai falar só de comida, a gente vai falar de sabores, a gente vai falar de sentidos, a gente vai falar de cultura, de uma forma geral. Então, assim, é uma grande oportunidade que os visitantes, os turistas terão de comparecer a esses restaurantes e aprender um pouquinho mais. Vânia, eu sei que você está super empolgada com... E as meninas, inclusive, vocês perceberam, né, que estão aqui com os seus cachecóis bonitos, lindos, maravilhosos, que fazem parte também aí da organização, né? Tem que ser assim, padronizado. Como é que você vê, Vânia? Eu sei que você está desde o comecinho, no embrião desse festival. Já teve um monte de festival que bateu na trave, mas esse surgiu e surgiu grande, né? Já surgiu grande, forte. Como é que você vê esse filho nascendo aí, Vânia? Então, isso tudo vem com uma união, um engajamento de todos do Polo. E o Vanderlei nos dando esse apoio todo, ele deve estar de saco cheio com a gente, porque toda hora a gente pergunta, Vanderlei, a família, porque nós ficamos surpresos com a quantidade de famílias inglesas que vieram colonizar Teresópolis, e poucos conhecem isso. Não foi só o George Marsh, né? Não, vieram outros atrás do George Marsh. E a Beth, como tem um pezinho lá na Inglaterra... eu ia falar isso, né? A Beth está legislando em causa própria, né, Beth? Pois é. Então, e essa ideia dos cachecóis aí, isso vem deles mesmo, né? É verdade. A gente vai estar aí colocando, estava na tela aí o símbolo nosso do festival. Temos o cachecol que vai estar presente aí, né? Por ser um clima mais frio. E a Beth aí está toda engajada, e a gente pegou aí essa força, essa alegria toda da Beth para agregar ao festival. A gente vai entregar a Beth porque ela está legislando em causa própria, né? Porque ela tem aí residência em Londres, né, Beth? Você morou muito tempo lá, mora lá, na verdade, né? Prazer enorme estar aqui. Como é que é trazer para a tua cidade do coração, que eu sei, né? Isso. Essa cultura toda que você vive, né? Que você vivencia, que é a cultura inglesa. Como é que você vê essa história, essa mistura, Beth? Eu preciso primeiro falar do que eu vivi lá, 10 anos vivendo lá, e a gente tem aqui, muitos brasileiros não dão valor, que é essa estrutura do Sebrae. Verdade. Você vê, ontem a gente estava com uma oficina acontecendo importantíssima e os membros do Polo pagam um valor irrisório para ter um conteúdo alucinante. E isso engrandece a qualidade dos serviços de Teresópolis, né? Então, tem várias coisas boas acontecendo na cidade. Eu vi ontem a Deise do Evero, colocou o melhor índice na educação, que eu acho que tem tudo a ver com o melhor índice de violência, né? Menor violência.
essas coisas todas vão acontecendo pelo conhecimento e o polo usufrui muito do SEBRAE. E o SEBRAE nos dá de bandeja. E isso lá fora é o que faz a diferença, é o que cria o desenvolvimento, né? É essa educação o tempo todo. E aí, quando eu estava aqui numa reunião e o Vanderlei, o autor dessa ideia de falar um pouco, de valorizar a colonização inglesa, que aconteceu 83 anos antes do município virar um município, quer dizer, há 200 anos exatamente, eu achei um máximo, porque nós temos todos os elementos que eu reconheci e eu não sabia que tinham trazido Jorge March para cá. Eu era carioca, ele tinha um palacete lá em Botafogo, fazendo um negócio, aí o Vanderlei vai falar melhor, e se encantou com a beleza natural, com o clima maravilhoso, com o ar que a gente respira graças a essa mata, e veio aqui e criou-se o termo veraneio aqui. É verdade. Olha quanta coisa a gente tem para se orgulhar. E aí o polo se uniu de uma forma inédita para esse festival. Nós resolvemos, realmente, você falou do bater na trave e tal, nós resolvemos mesmo profissionalizar. Legal. E aí nós contratamos uma agência de marketing, a Mara Bastos, da Ativa Ideias, entrou, fez um briefing para entregar para essa agência, para nós mesmos termos ideia do que a gente queria levar, de como levar essa história de uma maneira gostosa, para que Teresópolis tenha mais valor para aquele visitante e para os moradores. E aí o resultado, gente, é esse que você está vendo. Um festival que, como eu disse, nasce muito grande, tá? Nasce grande mesmo por essa experiência que vai ser proporcionada e também pelo engajamento de todos do polo, né? que é preciso ser dito realmente. Mas Vanderlei estava me falando aqui, né, Vanderlei, que além, né, de tudo isso que a gente está falando aí, de influências na agricultura, influências na gastronomia, na política também, porque os ingleses foram muito influentes na forma que temos a política hoje em dia aqui na nossa cidade ainda. Mas aí a Vânia chegou e falou, Vanderlei, você consegue umas famíliazinhas, né? Mas foi mais ou menos assim. Tem umas 2 famílias para a gente falar. E aí o Vanderlei conseguiu mais de 20, né? Que a história é rica, né, Vanderlei? A gente tem uma referência dos colonizadores, a gente tem uma lembrança do Zé Augusto Vieira, que trouxe o trem, em 1908, da família Clausen, que é também dos anos 1850, mas essa coisa dos ingleses em Teresópolis é de 1820, 25, 30, né? A partir de 1818 com Jorge March. E a gente essa coisa de Teresópolis ser a origem originar aqui o veraneio, algumas culturas e agriculturas do Brasil, elas vêm para Teresópolis, tem a ver com essa nossa proximidade com o Rio, que a gente ignora um pouco, né? Nós estamos aí 80 quilômetros do portão de entrada do Brasil, que é o Galeão, né? O Rio de Janeiro é a capital cultural do país, né? O Brasil vai ser descoberto a partir de 1808, com a chegada da família real ao Rio de Janeiro, que é onde tudo começa a acontecer. E os ingleses, como eles que trazem os portugueses para o Brasil, escoltam, né, com aquelas 30 e poucas caravelas, né, tem aquela história toda de fugir de Napoleão, eles vão sentir uma dificuldade muito grande de se aclimatar ao Rio de Janeiro, porque o clima é muito diferente do clima da Europa. Então, eles vão procurar lugares na proximidade do Rio, onde eles vão viver melhor. E aí o Jorge March encontra Teresópolis num caminho que ele está fazendo para Minas Gerais, tentar a vida no ouro, tal, mas já tinha acabado o ouro de Minas nessa época, né? E ele encontra Teresópolis e percebe que aqui poderia ser um bom local para uma fazenda modelo, onde ele vai inserir os legumes, as frutas europeias que não haviam no Brasil, né? Então, muitas frutas que nós conhecemos hoje, que estão aí presentes no Brasil inteiro, elas vão ser aclimatadas nesse laboratório que é Teresópolis, nesses anos 1820, 30, 40, né? E aí vai ter um interesse de outros ingleses, né? Outras famílias que vêm para experimentar o clima da serra e vão pegando pedacinhos de terra nas propriedades, avançando. Até porque o March não era bobo também, né? Ele falou, ele chegou aqui nesse lugar maravilhoso e falou, não, vou trazer mais gente para conhecer isso aqui também, né? E aí veio essa cultura de receber também, né, Vanderlei? De receber, inclusive, da hotelaria, porque eu estava até dando uma conferidinha no Gilberto Ferrez. Gilberto Ferrez é um historiador que escreveu um livro em 1870, Colonização de Teresópolis, muito interessante, porque fala dos primórdios de Teresópolis, 1700 a 1900. E ele fala dessa coisa do hábito do March de chamar as pessoas para conhecer a casa dele, mas ele percebeu que aquilo estava custando para ele, porque ele colocava toda a estrutura da sua fazenda para receber essas pessoas. E elas iam embora no final e ficava o custo, né, da visita. E ele começou a cobrar por isso. Ele recebia, mas no final ele apresentava a conta. Então começa essa coisa da hotelaria, e tem inclusive o Ferrez tem um relato de um francês que fala do
do Marche que começou a cobrar das visitas na sua propriedade. Então é o que o hotel faz hoje, né? Recebe muito bem, mas no final tem um preço por isso. E isso espantou. É comum lá também na Europa, de você ter na sua casa, porque você pega realmente a cultura. E ele, como trouxe, né, essa aclimatação, conhecia a cidade, ele dá para aqueles visitantes, que no final até alguns reclamaram de pagar, mas dá uma outra experiência. Mas é também uma forma inédita de serviço, né? Ou cobrar-se por um serviço que até então não se cobrava. Era comum antigamente as pessoas receber os amigos, os parentes, né? Mas isso tudo no amor, né? Então o Jorge Marche já começou a querer cobrar por isso, aprimorar o serviço e cobrar por isso. Então não é só o veraneio dele construir casinhas para as pessoas morarem por período de temporada de calor, que é o período de verão, mas também essa coisa da hotelaria mesmo, de cobrar por um serviço que ele prestava. E, além disso, ainda tem a questão da agricultura, que é muito forte. Ontem mesmo estava lendo aqui uma reprodução de uma viagem do Fletcher, missionário ao Brasil, em 1851. Ele fala da fazenda do Richard Rich, os iates, né? Virou iate, esses né? iates aqui de Teresópolis. Então, eles têm Virou todo iate. esse pé lá no Rio lá atrás. Que Aliás, é o inglês. terceiro distrito só tem iate, né? Tem muito iate por lá, né? Então, ele fala das frutas europeias e inglesas que haviam em Teresópolis, que estava fazendo uma experiência muito boa em Teresópolis. Ele define bem que aqui foi usado para experimentar essas espécies, um clima, né, desse, europeias. Né? E essa cultura de experimentação, ela se prolonga depois, né? Você vai ver. O Granado, por exemplo, escolhe Teresópolis para ser o seu grande laboratório natural, né, dos produtos. Onde é a Praça Olímpica, né, a antiga Ilha da Saúde, era o laboratório, né, ali a horta medicinal do Granado, né, Vanderlei? O Silva Araújo também, nessa área da farmácia, né? Ele tinha o laboratório dele no Rio. Vários laboratórios medicinais do Rio usavam Teresópolis para isso. Aqui a gente experimentou algumas culturas que não deram certo aqui. Por exemplo, foi experimentado lá atrás a quina caliçaia, né, que era para o combate às febres, né, que era uma árvore do Peru. Mas foi experimentado também aqui o chá inglês, né, na região da fazenda o que seria hoje o 2º Distrito, Santa Rita, Vale do Cuiabá. Aquela região era uma mas antiga eu acho que o nosso clima não ajudou grande, muito, né? E isso não deu certo, né? Então, ou seja, algumas coisas, né? O trigo na região de Sebastiana, que depois vai ser muito conhecida como a região do marmelo, da goiaba, das frutas que vão ser utilizadas pelo Manuel Lebrão na sua fábrica no Rio, né? na sua casa, que vai vender, vai ser conhecida, até hoje ainda existe. Mas ali também se experimentou, antes das frutas do Lebrão, do marmelo, o trigo. Então, ou seja, experimentou-se algumas coisas aqui em Teresópolis que também não produziram. E hoje, a agricultura que começou lá atrás, 200 anos atrás, com o Jorge Marche e com o Rich, com o Taylor, com outros produtores do interior, ela vai estar muito presente nessa agricultura rica que nós temos. Né? Esse sucesso da agricultura de Teresópolis não aconteceu por acaso. Tem o pé do inglês, que começa com isso 200 anos atrás. Então, lembrar disso é muito importante, porque é lembrar a própria história, é conhecer a própria história para ver a importância disso. Né? Mas você viu que tem muita coisa para a gente falar, né? Claro que eu não vou fazer só um bloco com o pessoal aqui, evidente, né? Que a gente ainda tem que falar dos pratos, são mais de 20 variedades para você experimentar. A gente vai falar dos ingredientes, que foi um desafio também para o pessoal da gastronomia, né? Imagina, olha, o ingrediente é esse, vocês vão ter que criar alguma coisa com isso aqui. E nós vamos falar também quando começa e tudo mais. Mas isso é depois do intervalo comercial, tá? Rapidinho. Vão continuar comigo aqui. A gente vai para o intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta.